quero dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham. TV Saudades Entrevista hoje conversa com o ator Jaime Periar, que tem uma trajetória muito interessante em cinema, teatro, TV, diretor, roteirista. A gente vai conversar justamente sobre essa trajetória e falar um pouco dos personagens, da construção e de televisão. Obrigado, Jaime, por você ter aceito o nosso convite. Um prazer, meu velho. Vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua história, pode ser? Claro, com grande prazer, pô. Então, vamos lá. Jaime, você começou quando? Eu lembro de você a primeira vez, assim, que eu vi o teu trabalho, foi em publicidade. Acho que foi um grande sucesso seu também, né? Cigarro. Eu já... Isso, a gente fez em 86 uma campanha do cigarro free e foi um momento muito importante. Mas eu já vinha Imagino isso. num trabalho de duas novelas, inclusive importantíssimas para o meu início de carreira, que foi A Gata Comeu, em 85, e Dona Beija. Esse comercial do Free foi nesse momento de Dona Beija e Roda de Fogo, uma novela da Rede Globo, Dona Beija na Rede Manchete. Mas, na verdade, eu comecei muito cedo aqui no interior fazendo teatro amador, né, em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio. Tá. Aqui que foi o meu contato, o primeiro contato com o teatro através dos meus tios que faziam teatro amador. É isso que eu ia te perguntar, Jaime. Como foi essa descoberta da arte? Pois Exatamente. Isso foi uma grande influência desses tios, que eram poetas, músicos, atores, diretores, numa época de um teatro muito forte em Nova Friburgo. Você tinha 16 grupos de teatro amador em Nova Friburgo. Um grande festival de teatro, não só de espetáculos amadores, mas também de espetáculos profissionais que vinham do Rio, enfim. E eu tinha 6 anos, né, quando eu comecei a tomar contato com o teatro. E era muito interessante porque as salas que a gente tinha aqui eram salas de projeção de cinema também. Então, quando eu fui ver Cinema Paradiso, eu quase infartei, porque eu, pequeno, ficava na cabine de projeção. Né? Okay. Então, a memória do celuloide, né? Do filme passando, o cheiro, que às vezes queimava um pouco, né? O filme, pedaços de filmes. E eu ficava vendo não só os espetáculos prontos, mas eu acompanhava os ensaios. E saía com a turma deles como mascote. Criança, obviamente. E a primeira vez que eu pisei no palco era uma época, isso a gente está falando década de 60, um teatro político muito forte. Né? Sim, sim. Eu pisei no o Brasil palco vivia com um momento político, né? Exatamente, a época da ditadura. E eu tinha um tio, ele está vivo, Irapuã, que ele escreveu um livro de poesias que foi censurado. E eu fui para o palco dizer um dos poemas, claro, com a idade que eu tinha, ninguém ia me prender. Né? E aí foi a primeira vez que eu pisei no palco. Aos 13 anos, eu comecei a fazer teatro amador no meu colégio, um colégio jesuíta, que tinha uma coisa genial, né? Que os padres, e principalmente um deles, eles entregavam a chave do teatro, um teatro de 600 lugares, para uma garotada de 14, 15, 16 anos fazerem o que tivessem vontade. Eles não colocavam uma pauta, um tipo de espetáculo ou qualquer censura. Então foi um momento genial. Claro que nenhuma orientação e nenhum conhecimento teatral de verdade. Né? Mas a gente pôde fazer vários festivais de música, de poesia, de trovas, apresentações musicais. Nessa época eu comecei a tocar também. Eu vi que você tem um violão ali, não sabia que você tocava. Hoje um hobby muito pouco usado, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito da música. E aí nós começamos a fazer um trabalho não só de ator, né? Eu comecei fazendo sonoplastia, depois iluminação, e toda a trajetória
do teatro amador, onde você vende ingresso, vai ao palco, né? Você vai conhecendo os Contra a elementos, regra. tudo, você faz de tudo. E comecei a viajar também, muito aqui pelo interior do Rio de Janeiro, com os festivais de música, tocando em bar, enfim. Em 1978, eu fiz vestibular para arquitetura e fui para o Rio de Janeiro. Né? Em 79, ingressei no curso de arquitetura, não me pergunte por quê. Eu fiz vestibular para arquitetura. Seria a próxima pergunta. E principalmente numa época que as grandes profissões eram engenharia, advocacia e medicina. Né? Em último caso, que era uma carreira muito boa, era o Banco do Brasil, né? Concurso do Banco do Brasil. Concurso público. Né? E aí, na faculdade de arquitetura, na Universidade de Santa Úrsula, o meu primeiro projeto foi um grupo de teatro. Né? E ali eu já Já tinha sido utilizando... mordido pelo... Estava totalmente impregnado. Né? E ali eu montei um grupo, dirigindo esse grupo, fazendo algumas experiências. Mas teve um momento que eu falei assim, aqui não é a minha enfermaria, não é aqui que eu vou encontrar meus pares e vou me expressar, né, na vida. E aí, na metade do curso, eu abandonei e fui fazer escola de teatro, a Escola Martins Pena, numa época sensacional. O Zé Wilker era o diretor da escola e, com o prestígio pessoal, levou professores, nossa, impagáveis em todos os sentidos. Você tem uma ideia, eu tinha aula de mímica com Denise Stokos, interpretação com o próprio Wilker, Alcione Araújo, Aderbal Freire Filho, Mona Lazar. Só fera, né? Não, cinema com Rui Guerra. Era uma coisa muito... Né, mitologia com Junito Souza Brandão, que é um dos maiores especialistas em Conheço o Junito. mitologia. Eu fiz curso com ele também. Muito bom, muito bom. O cara era incrível. Né? E com um tempero muito especial. Nós tínhamos alunos de todos os estados do Brasil. Então você tinha uma riqueza, né, cultural, né, em ebulição, meninos, né, descobrindo todo esse universo do teatro de verdade, né, e com essa riqueza que o Brasil tem, né, das nossas diversidades. Né. Então Que é foi um uma momento muito maravilha. especial. Em 83 eu saio da escola, aí começa a vida profissional. E dessa turma, você encontrou com alguém no meio do caminho, na trajetória? Olha, você sabe que tem duas coisas que são muito delicadas, né? Um pouco tristes também. Da minha turma, e nesse ano especificamente, eram 113 alunos divididos em 3 turmas. Eu tenho, na verdade, 2 colegas que atuam. Os outros todos, outros caminhos. Outros caminhos. Porque é muito difícil mesmo, né, Jaime? Precisa ter muita dedicação e muitas vezes sorte também, né? Eu dou aula há muitos anos, né? Essa era a segunda coisa que eu ia falar, né? Do número de alunos que eu tive durante esses 30 anos que eu dou aula de interpretação, né? Um número tão pequeno de atores que passaram pelos meus cursos, pelos workshops, hoje que estão, de vez em quando, eu encontro com alguns deles. Isso é uma grande alegria. Mas o que acontece? Você nunca teve um mercado realmente sólido no Brasil, um mercado cultural, né? Uma indústria cultural. Parece que cada vez piora, né, Jaime? Não, vamos nem se falarmos nisso, nós, né, vamos, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, com certeza. Mas o que acontece? Você sempre teve aliado a essa pouca profissionalização da arte que a gente faz, né, do contar histórias, com um problema muito sério. Um país tão grande, onde você só poderia ter uma carreira, né, com volume de trabalho, com sucesso, com reconhecimento no eixo Rio-São Paulo. Né? É. E num país
putz, com uma qualidade artística absurda, né? Então, isso, muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. Então, quando você fala um pouco de sorte, não, eu acho que é muita sorte, eu acho que é um mix de circunstâncias para você conseguir iniciar uma carreira, né? E uma delas, que eu acho que é a mais importante, é a vocação, né? A vocação vai te fazer enfrentar tantos nãos que a gente recebe pelo caminho, E né? continuar. Mas e continuar, né? E Vocação, a continuar com vocação da entusiasmo. determinação. A E continuar vocação, com entusiasmo, né? Continuar com entusiasmo, né? porque precisa ser entusiasta mesmo para continuar, né? Não há outra forma de você fazer arte no Brasil se não for dessa forma, né? Mas esse, desculpa, pode falar. Eu acho isso, mas aliado a isso há um fator que é a, a falta de profissionalização que a gente viveu todos esses anos, no teatro principalmente, né? A gente sempre fez um teatro que não se profissionalizou até hoje. E quando eu digo isso, nos mínimos detalhes, né? Você convida um ator sempre pegando, seduzindo ele pela sua paixão pelo representar, mas verdadeiramente você não está contratando um ator pelo valor de trabalho. Para começar, você não contrata com carteira de trabalho assinada, né? Sim. Isso já é uma falta de profissionalização, né? Então, isso vai gerando cada vez mais dificuldade, né? Por exemplo, na indústria do cinema, por exemplo, se nós tivéssemos tido aqui no Brasil o que a música teve, se o cinema brasileiro tivesse o que a música teve, daqueles grandes estúdios, né, internacionais virem para cá, na música você tinha Warner, você tinha Continental, você tinha todo mundo produzindo no Brasil. Então você vê a música popular brasileira durante décadas com uma força absurda, né? Se a gente tivesse tido isso no cinema, nós teríamos um cinema hoje, nossa, impactante no mundo. Porque o que não falta é gente talentosa, né? Tanto na Não, música quanto não, na arte dramática, enfim. é A impressionante. gente depara com tanta gente boa que não teve sorte, justamente por falta desse, também por falta dessa indústria, né? E Sim, às vezes dá dó. E a pessoa fazendo outras coisas para sobreviver, porque é muito difícil, né? sim, sim, é muito difícil. Eu, por exemplo, uma das coisas mais valiosas que a minha profissão me deu foi conhecer o Brasil. Eu viajei muito pelo Brasil inteiro, a trabalho. E cada viagem você encontrava, descobria atores, músicos, poetas, escritores geniais, né? E Só pode, que, e pode ver a beleza do Brasil também e a, a coisa cultural diferente em cada região, né? sim, A música é não, e por exemplo, diferente. tudo, né? Por exemplo, quando você pega o cinema americano, eles têm sempre, né? Claro, os grandes musicais, você tem as grandes produções, mas você tem uma coisa que é fantástica, que é a adaptação da literatura, né? Então, no Brasil, a gente fez muito pouco isso. E como a literatura, nossa, é uma das melhores e maiores do mundo, né? Nossa, Então, também. a gente encontrou muitas dificuldades, né? Você nunca pôde fazer uma novela no Maranhão, pô, né? E Sim. você poderia ter uma novela no Maranhão. Então, um ator maranhense tinha que vir para o Rio, e aí cair naquela coisa muito, muito ruim. Tem que perder o sotaque. Mas o que significa isso, cara pálida, né? É. Que Você vai justamente o deixar de. sotaque é o que caracteriza o ator, É, né? e aí você vai fazer o quê? O meu sotaque, o único sotaque do Rio ou de São Paulo, né? É, Então,
Essas dificuldades todas que a gente teve no país foram se agravando, né? A ideia de que você fazia cinema sem roteiro, né? Glauber Rocha era único, né? Aquela ideia valia para ele, né? Mas aí então nós nos atrasamos, né, da importância do roteiro, que hoje todo mundo hipervaloriza, porque é realmente de onde parte toda a construção do que a gente faz. Então, muitas coisas foram difíceis. Agora, eu fiz parte de uma geração muito privilegiada, né? Que, quando você pega a década de 80 no Rio de Janeiro, o rock, anos 80 começando, a poesia borbulhando, grupos de teatro incríveis acontecendo. Eu, por exemplo, dirigi um teatro, um coral da Universidade de Santa Úrsula, numa época que os corais estavam começando a colocar apresentações teatrais. Então, havia um contato entre todas as artes, havia um contato entre todos nós que estávamos começando, mas com os nossos ídolos, que estavam ali junto com a gente. Né? Porque assim, teve isso nos anos 60, teve isso nos anos 80 e eu não vi depois. Aí acabou. Acabou, né? São 40, você está falando, nós estamos falando de 40 anos, né? Anos 60, pela questão do teatro político, pela questão daquelas produções. E a música Né? também política, né? A música, isso também. Anos 70, aí, já com a televisão com uma força muito grande, né? Os grupos de teatro, as coisas acontecendo. Anos 80, isso explode de uma maneira maravilhosa. E anos 80 a gente começa a entrar não num declínio, mas numa outra coisa. Né? É um processo, é uma transição que eu queria falar dessa transição um pouco mais para frente. Uhum. Aí vamos falar um pouco da tua trajetória. Você falou que a tua primeira novela foi Roda de Primeira Fogo. novela com um personagem importante, foi a Gata Comeu. Ah, porque tem Guerra dos Sexos aqui. A Guerra dos Sexos eu fazia elenco de apoio, uma Tá? coisa pequenininha. Eu comecei na televisão fazendo figuração. Tá. Eu estudava teatro à noite, e era uma contradição absurda, mas sensacional para a minha formação. Na escola de teatro, a gente tem a ilusão de que a gente já é capaz de interpretar os grandes personagens do teatro mundial. Mas é uma base maravilhosa, onde a gente aprende realmente com os grandes textos, os grandes personagens, mas com toda a imaturidade, obviamente. E eu fazia figuração, quer dizer, eu entrando no universo do audiovisual, né, de uma forma bem pequenininha. Então, aqui Isso me ocorreu uma Oi? coisa, Jaime. Você, vindo do teatro, com toda a experiência de teatro amador, e mesmo teatro profissional, com tudo isso que a gente está falando, aí você vai para a televisão, que já era uma indústria. Né? A novela já tinha uma história. Como é que foi se deparar com essa coisa em contraponto com o teu conhecimento de teatro? Então, América, o que acontece? A minha vida nunca teve um planejamento, vou chegar aqui para ir para lá, para fazer isso ou fazer aquilo. Não. As coisas foram acontecendo. E eu dei muita sorte com os encontros que eu tive na minha vida, pessoal e profissional. A primeira delas, quando você fala, pô, como é que você foi fazer figuração, por exemplo? Né? Eu, com 16 anos, eu tinha um colega, e a família morava na minha rua, as irmãs, todos os meus amigos, estudavam comigo, que eram irmãos do Otávio Augusto, grande ator, um dos maiores atores que eu conheço. E eu, com 16 anos, fui ao Rio com um irmão dele para assistir um espetáculo que ele estava fazendo. Entre quatro paredes, era ele, Suzana Vieira e Wanda Lacerda. O espetáculo me deixou de cabeça para baixo. Uma peça existencialista, Sartre, e aqueles monstros no palco. Saímos dali, íamos dormir na casa do Otávio, e o que acontece? O pessoal foi dormir e eu fiquei com o Otávio, bebendo uísque, ouvindo Nora Ney e conversando. A partir dali, eu desenvolvi uma amizade com o Otávio que durou, né, e até hoje temos um carinho muito grande um pelo outro,
com certeza. Essa amizade fez com que eu, mesmo fazendo arquitetura, mesmo, mantivesse um contato com o Otávio, com a família, com as meninas. E um dia, quando eu falei para ele, pô, eu vou sair da faculdade de arquitetura, ele, com muita preocupação, falou, pô, não sai, mantém os dois, vai, né, experimenta e tal. Eu falei, não, tá. Aí teve um dia que ele me chamou e falou, pô, eu queria que você fosse lá na Globo comigo. Eu falei, Otávio, mas, pô, bacana, eu já tinha ido uma outra vez. Eu falei, pô, legal ir lá ver, mas ele falou, não, eu quero que você vá. Legal. Quando eu cheguei lá, ele chamou um cara, o Roberto, que era o cara que era o chefe da figuração da Globo naquele momento. E falou, ó, Roberto, pô, eu queria que já me fizesse figuração. Eu falei, não, não, não. Otávio, não, não é isso, não é nada disso. Não que menosprezando a figuração, mas não era para ele me arranjar nada, não era para ele. Sim, sim. Não era isso. Né? E ele não, falou, não, você vai fazer. Pô. Ele foi até Incisivo. incisivo. E isso eu só fui entender um pouco tempo depois, e foi da maior importância na minha formação. Ele queria que eu visse a televisão e entrasse na televisão pela porta da cozinha. Né? E tipo assim, velho, olha isso aqui como é que é. Né? Tá preparado para isso? Olha como é que é. Isso me fez ter um olhar para o meu ofício totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Eu usei essa experiência para conhecer esse universo da televisão. Ao mesmo tempo, eu estava estudando. E foi exatamente numa dessas idas para fazer figuração que eu encontrei o Wilker na padaria, uma famosa padaria que tinha em frente à Rede Globo, e falei, poxa, eu soube que você está dirigindo uma escola de teatro. Ele falou, vai lá que vai ter seleção agora. Vai estar agora, esse mês. E fui e passei nessa seleção. Então, ali, numa coisa que levou a outra, né, eu fui para esses dois mundos. E eu tive a sorte de ter um diretor chamado Zé Wilker, que você sabe que todo, e principalmente naquela época, havia um preconceito absoluto com a televisão. E principalmente, e isso se mantém até hoje com o aluno de teatro, é aquela ideia do ator puro, que o teatro, e que a televisão é uma coisa Isso eu ia horrível. te perguntar. Né? Isso eu ia te perguntar sobre a coisa do preconceito. Então vamos lá. Mas, não, e que era muito grande, que ainda é, lamentavelmente, né? Porque é o único mercado que existe quando você sai da escola de teatro. É lá que você vai bater, não tem jeito. E aí eu vi que era um dia um aluno, querendo ouvir do Zé que a televisão era um horror, perguntou para ele, né, com o negócio da televisão. Então o Zé falou assim, fazer televisão é genial, é ótimo. O Zé foi importante ao dizer isso. E a segunda coisa que ele disse que foi muito impactante para mim, que vinha do interior, com uma defasagem absurda cultural, de informação, nós não tínhamos acesso a livros. Naquela época, você tinha pouquíssimas edições em português sobre qualquer coisa de teatro. Né? E eu virei rato de biblioteca, de cinema, de teatro, de tudo por causa disso. O Zé falou, um aluno perguntou para ele, Zé, o que você lê? E ele falou assim, tudo, de horóscopo a sociologia. Aí que aquilo fez assim. Então, eu nunca fui preconceituoso com absolutamente nada referente à minha profissão. E na vida. Né? Mas, principalmente, estamos falando da profissão. Que era um momento também que, uma vez, eu dando aula, ouvi de um aluno, não, nós vamos montar Shakespeare, porque senão a gente fazia uma comédiazinha qualquer do João Bittencourt. Aí eu falei, não, vocês não fariam. Primeiro, que o João é um grande autor, um dos maiores especialistas em Shakespeare, inclusive, e a comédia é talvez a experiência mais difícil para o ator. E é onde os grandes atores, as grandes atrizes aprenderam a atuar. Né? Todos os nossos grandes. E então, eu fui um cara sempre que tentava tirar de cada experiência toda a informação possível. Né?
Eu pegava na escola de teatro, eu colava com os melhores alunos. Eu queria ver o cara que me desafiava, o cara que, pô, às vezes me deixava em quinto plano, mas aquele cara era o cara. Né? Então vamos lá, vamos conhecer, vamos descobrir e tal. Quando eu saio da escola de teatro, eu vou fazer um espetáculo que o Wilker tinha adaptado e uma experiência incrível, né? Sensacional você fazer o seu primeiro espetáculo profissional. E, e aí a coisa começou a tomar rumo. E como é que toma o rumo? Você fica absolutamente sozinho quando sai da escola de teatro, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Né? Então, regra geral, ou você começa com um grupo, vai fazer parte disso, ou você vai buscar testes, vai se jogar nesse tal mercado, que para mim nunca existiu. Né? Um mercado que é uma ficção. Se você pegar o número de atores que são contratados, carteira assinada no Brasil, são só os atores da Rede Globo de televisão. Que conseguem sobreviver do ofício são poucos, né? Não, e com carteira assinada. Né? O resto você é prestador de serviço. Todas as outras emissoras, todo o teatro, não vamos nem falar sobre isso. Né? Mas mesmo hoje na Então, televisão assim, Jaime, mesmo na televisão, hoje é assim, o único que te emprega carteira assinada, você como pessoa física, é a Rede Globo de televisão. Né? Então, mas são para poucos também, né? Porque tem muito que faz por obra, né? não, hoje em dia, a maior parte faz por obra. Mas durante essa trajetória toda, não era assim. Né? É. E você pega o número de atores que são contratados, ou eram contratados, era um número muito pequeno. Era um número muito pequeno. Né? Então, diante de tudo isso, eu me jogo na vida. Vamos lá, vamos fazer teatro, vamos fazer tudo. Aí um outro acaso, que você me interrompe sempre que você quiser, Não, senão pode eu falar, pode falar. vou te contar. Aí uma outra coisa, eu tive o meu primeiro contrato, né, que você falou, com um elenco de apoio. Eu vejo uma cena numa gravação, uma pessoa que eu não sei se era uma mulher, não sei se era de figurino ou de algum setor, agredir muito, de uma forma muito vil, muito ruim, um figurante. Eu olhando aquilo, ainda com uma ingenuidade muito grande que vinha do interior comigo, de quem lidava com arte, era sempre uma pessoa melhor, né, em relação à vida e tal. Eu me revoltei com aquilo e subi e pedi demissão. Meu primeiro contrato Você está falando que na uma Rede atriz Globo. fez isso, é isso? Não, uma mulher, não sei se do figurino ou do Tá, tá. cenário, cenografia, agrediu muito fortemente uma. E eu me lembro que quem me segurou, assim, porque eu reagi, né, foi o Tarcísio Meira. O Tarcísio falou assim: não, calma, menino, tá tudo calma, pô, não liga e tal. Mas eu falei: não, eu não quero mais, não é isso. E aí, naquele momento, eu falei assim: tô fora. Pedi demissão, pô. Né? E E um naquela primeiro novela, além do contratinho. Tarcísio, se não me engano, tinha a Glória Menezes, o Paulo Autran e a Fernandona. É, e A num escola, momento que era um sonho você ter um contratinho, pô. Né? Um dinheirinho certo, pô, plano de saúde, né? Aquela coisa toda. E está, né, na Rede Globo, a maior emissora, né? com Fernanda, com Paulo, você fazia Todo mundo figuração lá, com a pô. Fernanda Montenegro. Todo mundo lá. E aí eu resolvi fazer móveis. Eu tinha um amigo que fazia arquitetura, comecei a desenhar e virei marceneiro. Comecei a fazer móveis com ele. E aí, passa um tempo, a Gisele Frois, que era muito amiga de uma namorada que eu tinha, me liga para encontrar um namorado dela, que ia montar uma peça, se eu não queria fazer. Eu falei: não, Gisele, eu não quero. Tal. Ela insistiu: mas conhece ele pelo menos. Eu fui conhecer o Moacir Góes, que ia montar Sonho de uma Noite de Verão. Eu vejo que foi a primeira peça que aparece, pelo menos nos teus É, currículos, primeira peça profissional. isso. E aí ele me convence a fazer. Né? E ali com um elenco maravilhoso, atores que vários estão aí até hoje.
E aí, bom, vamos voltar a pedir lá para fazer um elenco de apoio para ganhar um dinheirinho, já que não vamos mais fazer móveis, né? Isso um ano e pouco depois, já bastante tempo. E aí, numa dessas idas para gravar, eu encontro a Lúcia Abreu, que era uma colega que hoje atua como jornalista, dubladora. E a Lúcia fala, pô, você não vai fazer o teste do Erval Rossano? Eu falei, Lúcia, eu não sei, não conheço. Enfim, resumindo, ela me levou à sala dele, ele me deu um dos personagens do teste, eram 80 atores jovens fazendo aquele teste para aquela novela, e ele me escolheu. Tem toda uma grande história nesse momento, mas o fato é, Eval me escolhe para fazer A Gata Comeu, Tito. e Tito, e ali eu começo a aprender de verdade a fazer televisão. Eval me ensinou tudo que eu sei sobre televisão, ele me ensinou ali. Ele me levava na câmera e eu pedi para ele, e ele consentiu que eu acompanhasse edição, sonorização. Eu tinha já um interesse na direção, né? Texto da Ivani, E né? esse da Ivani Ribeiro, né? A novela que é um sucesso estrondoso até hoje. Todas as vezes que passa, tem um mistério na novela que nós não entendemos. E tinha um Tem um elenco muito legal fã-clube. também, pelo que eu lembro, Não, o né? Luiz elenco era Carlos maravilhoso. Arutin, Velho, Eric grande Morrone. Arutim, Morrone, Nuno Leão Maia, Cristiano Torlone, Zé, meu Deus, Bia Seidel, E a Saida. Débora Evelyn, Marilu Bueno, Cláudio Correia Castro, Nossa, né? só gente fera, né? E quem era o Norma Tito? Geraldi. O Tito era um personagem maravilhoso, porque ele era um personagem com muito conflito, não era um galã, né? Ele tinha um problema, ele era cleptomaníaco, para chamar a atenção da mãe. Moná Delassi, mãe de Cristiano Torlone, fazia a minha mãe. E Zé Maia fazia. Então esse conflito foi muito legal. Você tem um primeiro personagem que não era só uma historinha de amor com a Mayara Magri, fazia meu pai. Né? Tinha ali um triângulo com Elcio Romar, e ele tinha esse problema. E aí teve uma cena que foi maravilhosa, Américo, foi uma coisa muito marcante na minha carreira. Eu fui pegar o último bloco de capítulos e a produtora falou, não, Jamil, não precisa pegar, não tem mais cena sua. Não tinha um desfecho para o meu personagem. Ah, tá. Aquilo acabou comigo. Né? Eu Vou falei, parar de falei, novo. não tem. Não, não. Aí já não tinha mais jeito, não tinha mais volta. Mas fiquei muito triste. Aí, na semana seguinte, eu recebo uma ligação do Erval Rossano. O Erval falou, amanhã eu quero que você esteja às 9 horas da manhã lá na Urca. A novela se passava na Urca. Eu falei, não, Erval, eu não gravo mais, não tem mais cena. Ele falou, não, não, quero que você vá. Quando eu cheguei lá, ele tinha escrito uma cena que dava um final para o meu personagem. Isso foi assim uma coisa de uma importância que eu acho que nem o Erval soube. O Erval ficou um grande amigo meu, foi um cara que, nossa, trabalhamos muito juntos. Logo depois ele me leva para fazer Dona Beija, que aí sim minha carreira dá um boom. E aí vem Outro grande isso tudo para sucesso, Dona falar, Beija, né? isso tudo para falar, que aí chega o comercial do Free que você citou no início, Ah, tá. entendeu? Ah, legal isso do Erval, né? Não, era Provavelmente o Johnny deve fantástico. ter autorizado. Claro. Mas antigamente acontecia uma coisa, Américo, que é a grande transformação, uma das grandes transformações que a TV teve nesse tempo todo. Antigamente você ouvia assim, uma novela de Walter Avancini, uma novela de Regis Cardoso, uma novela de Daniel Filho, uma novela de Erval Rossano. Depois você passou a ter uma novela do autor. Então, naquela época, o diretor, e era o cara que você tinha um contato diário, né? Ele era a figura máxima daquela produção. Ele tinha uma autonomia, né, muito grande. Quando isso se transforma, a gente passou a não ter esse contato mais direto com aquele que decidia. Que é Né? no caso Então, passou a ser o houve uma autor. transformação já, passou a ser o autor, que é uma figura que está distante e tem que estar, porque é uma loucura você escrever uma novela. Né? Então, você
os diretores acabaram perdendo um pouco dessa autonomia. Então, ele tinha a possibilidade de escrever essa cena. E tinha com a Ivani a total liberdade e relação. E você gostou do desfecho ou você gostou só porque teve o desfecho? O desfecho foi lindo, porque a senhora sai de um táxi, deixa cair uma carteira, Tito vai pegar a carteira, todo mundo acha que ele vai roubar e ficar com aquela carteira, e ele vai e devolve para aquela senhora, né, se redimindo, né, ali, deixando em aberto, né, uma nova possibilidade para ele. Aí você foi fazer o Avelino, você falou na Dona Beija, outro grande sucesso. A novela Dona Beija foi um sucesso estrondoso também, né? Mas, Maitê estrondoso, lindíssima. estrondoso. Nossa, não dá E a para novela muito descrever a boa. beleza de Maitê, não dá para descrever a beleza da Maitê, o talento da Maitê e a grande colega. Uma mulher que gravava 40, 44 cenas por dia, e naquela época a gente fazia isso. Cenas de 2, 3 páginas de texto, né? Essa foi uma outra grande transformação também no fazer televisão. As cenas foram ficando menores, as falas menores, muito tac-tac, tac-tac, né? Naquela época não. Eram cenas de texto, de desenvolvimento de ideias, né? Então você tinha um aprendizado, tinha um desafio muito grande. Você tinha que saber lidar com a palavra, né? Então isso e com os monstros, Usava menos close, mais meio plano, né? Hoje muito não, close, né? você tinha normal, porque o close na televisão ele é necessário, porque a sala de cinema que tem os planos sempre maiores, né? Que esses planos acabaram vindo para a televisão quando a televisão começa a ficar, a gente começa a ter televisões com telas maiores, né? E principalmente no formato widescreen. Naquela época era uma televisãozinha pequena. E por que o close é fundamental? Porque na sala de cinema você está ali só para ver o filme. Na novela você está sentado, toca o telefone, toma um café, quem tem filho vê o filho saindo, é o cachorro que passa, você vai ao banheiro, come alguma coisa. Então o close é fundamental para chamar a atenção do camarada, né? Olha, estamos aqui, ó, estamos aqui dizendo um negócio, né? E então por isso essa foi uma outra transformação também grande, né? Agora, sabe uma curiosidade que eu tenho, já falei assim, eu sei que as linguagens são diferentes no teatro, no cinema, na televisão. O processo de construção do ator, do personagem, ele é diferente também pro ator? Ou Na no teu minha caso, visão, não. particularmente? Na minha visão, não. O que muda é a forma como você desenvolve esse personagem. O desenvolvimento é o mesmo. A forma que eu digo é, o teatro você tem um tempo de preparação, de amadurecimento que você faz junto com os outros atores, né? Você faz com direção, primeiro trabalhando o texto, depois você levanta, você depois vai conhecer as marcações, vai chegar o figurino, né? Nos últimos 2 dias chega tudo, né? Luz, figurino, pá, aquela loucura toda, né? Mas você foi maturando aquilo lentamente. A televisão não. A televisão você recebe uma sinopse, às vezes, muito curta sobre o seu personagem e grava. Vamos lá E o gravar. personagem vai mudando de acordo com o gosto do público também. É uma obra aberta, esse personagem pode ir para cá, pode ir para lá. Nós, atores, às vezes, conseguimos dar um caminho para esses personagens, né? Quando o autor testa alguma coisa que você está plantando e modifica isso, eu consegui isso várias vezes na minha carreira, mas é uma obra em aberto, né? Você não sabe o final, você não sabe nada. A cada semana você vai recebendo aquele volume de capítulos e aí é meio como a vida, né? Você não sabe o que acontece semana que vem. Então, Mas para os seus personagens, mas o que acontece é assim, o personagem ele é único. Não importa o que vai acontecer com ele. Se ele está construído, ele vai reagir da forma como você construiu, né? O cinema é uma outra coisa, uma obra audiovisual mais fechada também, princípio, meio e fim, né? você Agora, escreve também e você sabe que o autor conversa com o personagem, né?
O personagem. Claro, às vezes o personagem se impõe. Pro ator também é assim? Olha, tem determinados. O Wilker falava que você tem 95% de interpretação consciente e 5% que você não domina, se Tá. impõe. Né? Às vezes, na forma como você anda, na forma como você fala, na forma como você reage, tem uma parcela ali que é impressionante. Por exemplo, eu fiz o Mike, um personagem que eu adorava fazer em Despedida de Solteiro, que ele tinha uma forma de parar, que ele sempre usava os 2 polegares no bolso de trás da calça, assim, Hum. que eu nunca usei na vida. E não usava fora de cena. Isso era uma coisa que era do cara, era dele. E que aí está nesses 5% que eu não domino. Aliás, esse O resto personagem. todo, o resto todo eu construo, entendeu? Depois eu até te falo da forma como eu construo meus personagens. É isso que eu queria saber. Agora, isso foi interessante você citar esse personagem, porque eu acho assim, pelo menos eu percebo isso, que todo ator tem, para o público, um personagem referência. Eu acho que esse Mike, junto com o cadeirante que você fez, se não me engano, em Roda de Fogo, Roda de fogo, né? são dois personagens muito Roda de fogo. marcantes. E esse Mike de Despedida de Solteiro, realmente ele era um personagem muito forte, né? Ele vivia naquele Sim. universo. Elias Glazer, Helena Ramaldi, Rita Não, Guedes. Quem fazia o pai? Mauro Mendonça. Mauro Mauro Mendonça. Mendonça. É. Foi um Ele era personagem um cara muito forte. misterioso, solitário, né? Aí te conto 2 coisas sobre o Mike que tem relevância. Primeiro, foi o personagem mais próximo a mim. Tá, Nenhum personagem que eu fiz foi tão próximo do que eu sou como aquele personagem. tá. Às vezes eu me sentia muito estranho, porque ele reagia e dizia coisas que parecia que o Negrão, o Walter Negrão, me conhecia profundamente, porque eram coisas que eu diria, coisas eu reagiria daquela forma. Né? Então, me deixou um pouco despido, um pouco sem a proteção do personagem. Eu me sentia muito vulnerável ali, muito exposto, Como sem a exercício deve ter proteção sido que a gente. ótimo, né? Sim, sim. E aí eu teria uma relação com o personagem da Rita Guedes. Eram 2 irmãs, a Rita mais ousada, né, e a Helena mais Helena Ranaldi, contida. que fazia a Nina, mais contida, virgem, tímida. Tata. Aí um dia eu cheguei para a Helena e para a Rita e falei, pô, vamos tentar construir aqui um triângulo, que o triângulo sempre é mais saboroso, tem vida mais longa, né, é mais divertido. Aí a Helena falou, mas como que a gente vai fazer? Meu personagem não tem nada a ver com você. Pelo contrário, ele reage a você. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu contracenar com você, eu vou te olhar um tempinho a mais. Quando eu for entregar para você um alicate, eu vou te entregar te olhando diferente. Quando você passar, eu vou estar olhando para você. Né? Eu sempre vou dar um tempo antes ou depois da fala, eu sempre. O Negrão comprou A ideia a ideia, o triângulo aconteceu e eu terminei casando com o personagem da Helena. da Helena. O Mike se casa com a Nina, não com a Bianca. Então, esse é um exemplo clássico do autor que observa se você está dando para ele alguma coisa que não está escrita, e aí ele peneira. Isso é bom, isso não é, vou comprar essa ideia ou não. Né? Então, é Um carro realmente de um latim. personagem. Não, e é realmente um personagem que eu tenho. Está na minha galeria. Assim, O personagem fantástico. E o outro que eu citei foi o cadeirante Labanca, né? Roberto Labanca. Que é Esse filho do aí tem Goulart, filho do Paulo Goulart. filho do mestre Paulo Goulart, meu amigo, meu querido amigo. É, outra curiosidade sobre construção de personagens, né, ou como história do que a gente fez. Quando eu fui chamado, né, e eu escolhi esse personagem, eu quis fazer esse personagem, era um personagem inverso do galã, né? Ele não teria uma recuperação, não ficaria bom.
Quando a gente começou a trabalhar, queriam que eu fosse para a BBR, mandaram uma cadeira de rodas para minha casa. E eu falei, eu não vou fazer nada disso. Eu não quero ter uma crítica em relação a esse personagem diferente aos outros personagens. Eu não quero sentir pena desse personagem. Eu quero ele inteiro. Ele não será curado, né? E aí tinha uma coisa, numa reunião com o Denis, que um diretor que nessa novela foi, nossa, sensacional a forma como ele dirigiu Roda de Fogo. Uma novela que estava de média 85 pontos de Ibope. Então você imagina o que era isso naquele momento. Nós combinamos o seguinte: no final da novela seria revelado que o personagem do pai, do Paulo, era culpado do menino estar na cadeira. Ele tinha se viciado em drogas, o pai mandou pegar os traficantes, o menino estava lá, o pai era um juiz e tiroteio, o menino ficou numa cadeira de rodas. E aí, América, uma coisa louca. A gente combinou o seguinte: vamos fazer uma coisa muito afetuosa, de o pai beijar, para quando for revelado no final, aquilo ser muito forte, né? E ele era apaixonado no início da novela pela personagem da Bruna Lombardi, que era uma juíza também, uma advogada. Então, e aí combinamos, vamos ter toque, vamos ter, né, uma coisa sempre muito carinhosa, muito afetuosa. Então. Bom, eu começo a gravar a novela e começo a sentir um negócio estranho. Comecei a ficar inseguro com os meus colegas, coisa que eu nunca fiquei em nenhum momento da minha carreira, nem quando estava começando. E eu custei a descobrir o que era. Teve um dia que eu só olhava de baixo para cima, eu não recebia um toque sequer de ninguém. Quando eu falei, putz, olha isso aqui, e eu estou me sentindo sempre inferiorizado por causa do olhar. De baixo para cima. De baixo para cima. E como você tinha uma discussão, para você ter uma ideia, tinha uma moça tetraplégica, mulher de um cara, de um funcionário da Globo. Ela tinha acabado de ser mãe, ela presidente de uma associação e ela me acompanhava nas gravações às vezes. Então, às vezes eu estava gravando, tinha 7, 8 cadeirantes assistindo. Aquilo era uma coisa, porque a gente estava discutindo uma coisa que naquele momento era muito rara e muito importante, né? E eu me lembro, e aí meu personagem ganha um outro rumo, ele se apaixona pelo personagem da Cláudia Magno, ele namora com a Cláudia Magno, e aí tem a primeira cena de sexo entre os dois. Eu me lembro que nesse dia de gravação tinham vários cadeirantes no estúdio. Ela me chama antes da gravação, dentro do estúdio já. Eu me aproximei dela, eu falei, pô, o que é? Ela falou, eu queria te pedir um favor pra gente aqui e tal. Eu falei, o que é? Ela falou, faz ele ficar muito bonito. Porque era uma cena com uma complexidade imensa. Primeiro, o que estava sendo discutido ali era as várias classificações, né, da imobilidade. Alguns não têm ereção, outros têm, a sexualidade está ativa, enfim, uma série de coisas que nós desconhecemos. Sim. Então já havia esse fator pesando, né? Segundo, como é que você faz uma cena de sexo onde você tem que sair de uma cadeira, botar uma perna, botar outra perna, e isso dentro de um contexto romântico? Porque Né? a personagem dela era normal. Normal. Né? E aí, o que ela estava me pedindo? Ela estava me pedindo para que a gente reforçasse a ideia de que podia ser sedutor, que podia ser bonito, que podia ser sexual. Né? Então, às vezes o espectador está vendo a cena, até se emociona, até, óbvio, mas às vezes por trás tem uma emoção dobrada. Às vezes por trás tem uma coisa que, né? Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Olha que responsabilidade, olha
E isso tudo, Américo, a gente está falando de um ator que tinha 26 anos. Sim. Né? Então, ainda a vida não tinha me dado todas as ferramentas. Né? Então, foi um momento muito emocional, muito delicado, e, e eu acho que a gente conseguiu fazer, né, o que ela tinha me pedido. A Cláudia, por uma doce colega, foi uma coisa linda esse momento. Não, Rio, você falou uma coisa que me fez pensar numa coisa, Jane. O quanto um personagem ensina para o ator. Porque o ator, nesse sentido, o ator é um privilegiado. Né? Poder viver outras vidas e com elas aprender. O quanto o personagem ensina. Américo, acho que sim, acho que sem os meus personagens eu não seria o homem que eu sou. Eu tenho Né? certeza disso, mas você seria diferente. Você entende o que eu quero saber? Eu acho que essa possibilidade de viver outras vidas traz para a gente, isso não quer dizer que a gente consiga ou que a gente esteja atento para isso, né? Na maioria dos casos, talvez nem, talvez não, né? Mas traz uma possibilidade da gente se transformar numa pessoa melhor, porque você consegue ver a vida com outros olhares, você consegue ampliar, ver de uma forma mais macro, né? Você sai um pouco da sua tal zona de conforto, você se expõe, você experimenta, você diz e vivencia coisas que a sua vida pessoal talvez não propiciasse. Eu imagino que esse personagem, por exemplo, para um ator de 26 anos, deve ter sido um ensinamento fantástico, né? Sobretudo porque você tinha, como você disse ali, cadeirantes acompanhando, né? Eu acho que é que você falou, ter uma visão que não se imagina deve ser enriquecedor, não? Érico, principalmente quando você tem 26 anos e você é um galã em 1986 da Rede Globo de televisão, né? Com tudo que isso te traz, e você tem uma relação com o seu ofício, você começa a ter uma relação com o seu ofício diferente, pô. Não pode mais ter uma ilusão tolinha da profissão. Claro Sim. que toda a vivência do galã, isso é genial. Eu vivi cada momento da minha vida pessoal e profissional de forma total, né? Fama, tudo isso, mas você começa a entender verdadeiramente o ofício que você escolheu, que você teve o privilégio de ter escolhido. Né? Eu sempre digo isso, eu sou muito privilegiado, eu tive um sonho e vivo dele. Né? Então você não pode mais ter ilusões tolas. Por Né? isso é Você começa a importante ter uma coisa. estudar, porque tem muita gente que se aventura a fazer sem estudar. Estudar é importante? Cara, claro, é fundamental, eu Não, estudo sempre é tudo. importante, mas no caso assim, é, é, atores sem formação conseguem ser bons atores? Raramente, mas consegue. Mas é muito raro. Principalmente o estudo do teatro, principalmente a vivência teatral. Né? Sim, Porque o teatro, o que acontece? Mas eu acho que o mais delicado que acontece é a falta de leitura, sim. né? A falta de informação. Né? Como é que você vai falar de seres humanos, de outras visões do mundo, se você não lê, não se interessa pelo que acontece na sua rua, no seu prédio, no seu país, no seu Ai, universo? Né? Então, o estudo é amplo, é como o Wilker falou, de horóscopo a sociologia, meu velho. bula de Né? remédio, a filosofia. Vai procurar elementos para botar no seu saquinho, né? Aquele saquinho onde você vai guardando coisas. Para um dia, quando você precisar, você ter de onde tirar. A não ser que você se contente em ser um fazedor. O fazedor é o que faz teatro, faz televisão, faz cinema. Né? Isso é uma coisa, o ator é outra coisa. E o artista é uma terceira coisa, que é a coisa que é o que eu sonho ser, é o que eu busco ser, é aquele cara que
conhece as ferramentas da profissão como um ator e coloca a sua impressão. Para isso, você tem que estudar, meu velho. Você tem que ler. Você tem que saber trabalhar a palavra. Você tem que saber tudo isso para poder fazer uma das coisas mais importantes da nossa profissão, que é ouvir. Isso que a gente fala. O outro também é muito importante. O colega em Claro, cena. claro, claro. Né? O maior prazer, e que tem se perdido muito, até em função da tecnologia, é o contracenar, né? Que é um jogo maravilhoso. Eu em casa preparei de um jeito, você preparou de outro na sua casa, a mesma cena. Chega o diretor com uma terceira visão, ou a mesma, mas a gente está aberto ao jogo. Né? Você manda, eu devolvo, isso depende até do dia que você está. Se você está num dia no teatro, a gente vê muito isso, né? Por isso o teatro nunca é igual. Né? Mas eu preparo uma cena em casa para uma novela, você preparou na sua, a gente chega lá, mas eu preparei de um jeito no dia anterior. Né? Nesse dia eu posso estar um pouco diferente. O nosso jogo vai ser diferente. O que eu mando para você, o que eu recebo. Né? Uma das experiências mais legais de contracenar que eu tive muitas na minha carreira, porque eu fui muito feliz nos elencos, nos colegas que tive e nos núcleos que eu participei, para começar uma qualidade de atores que eu fui encontrando pelo caminho, nossa, que me ensinaram e me ensinam muito até hoje. Mas foi com o Marcos Paulo, meu querido amigo Marcos Paulo. Nós éramos tínhamos personagens na despedida de solteiro, né, que se batiam. De repente veio uma cena imensa. Sérgio Santarém? Sérgio Santarém, não sei quantas páginas, minutos e minutos e minutos, um bloco inteiro. E o Buri, Reinaldo Buri, meu grande amigo, dirigindo também, fez de um jeito que era um duelo. Né? E aí você via, naquele dia você viu assim, o barato de ser ator. A gente estava conversando sobre a vida, éramos amigos, né? Então, falando sobre as coisas. Então, ok, vamos para a cena. Pô, quando a gente entrou em cena, o Marquinhos e o Jaiminho, pô, desapareciam. Eram dois atores usando sua experiência, suas ferramentas, né? Se pegando naquele confronto. Ele entrou a 150 e eu entrei a 180. Ele veio a 220 e a gente foi embora. E aí, quando você terminou aquilo, pô, bicho, é uma felicidade. Porque, pô, é um duelo, é o jogo, é o representar, é o contracenar, é o momento máximo que a gente tem na nossa arte. Né? E aí, pô, que acabou, pô, o Geninho e o Marquinhos, pô, vamos falar da vida, vamos tomar um uísque e tal. Vamos... Olha só, você se despe do personagem a hora que acabou gravando? Ou você precisa de Olha, um tempo? o que acontece? Eu acho que representar nunca pode ser inconsciente. Eu odeio, com todas as minhas forças, quando dizem, puxa, você encarnou muito bem o personagem. Eu não encarno o personagem. Né? Eu represento, eu interpreto. Técnica pura. Não é técnica, é técnica para você poder colocar a sua emoção, a sua vivência pessoal, né, para você ir e voltar. Porque tem personagens muito difíceis. Né? Eu venho de uma sequência de personagens terríveis. Quero Homens falar sobre os muito vilões. maus. Vilões terríveis, mas não é vilãozinho. Né? Torturadores, assassinos. Então você tem que ter todas as ferramentas para você ir e voltar. Claro que a experiência vai te dando possibilidades de trabalhar isso tudo, mas é óbvio que às vezes você fica um ano fazendo um personagem numa determinada vibração e energia, que às vezes você fala, opa, putz, né? Eu não sou um ator que leva para casa o personagem. O personagem, eu acho que ele tem que ficar em cena. Mas é óbvio. Eu, por exemplo, fiz uma novela no SBT que eu fazia um personagem baseado no delegado Fleury, um delegado torturador do DOPS, na época da repressão. Pô, teve um dia que eu passei o dia torturando. E as maquiagens e os atores, pô, eram tão incríveis, então, que aquilo ficou muito real, ficou muito duro.
Quando eu cheguei no hotel, depois da gravação, eu deitei no chão, meu corpo inteiro tremia. E eu tive uma crise de choro. Com toda a minha técnica, com toda a minha experiência, naquele dia eu fui vacilei, né? Então, porque foi muito difícil, foi muito. Né? Você tem uma ideia? Eu estava entrando no estúdio, veio uma atriz, meu Deus, ela fez a abertura do Fantástico há muito tempo. Vilma Dias? Não, 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 não. Ah, a Daqui a pouco, Mônica não, daqui a Carvalho? pouco, não, daqui a pouco eu lembro. Isadora Ribeiro. Isadora Ribeiro. A Isadora estava saindo do estúdio numa cena que ela tinha sido estuprada. A maquiagem e o rosto dela e a forma como ela deve ter interpretado o choro, era tão real que eu voltei, cara. Eu olhei e falei, meu Deus, né? Porque aquilo ali estava muito pesado, estava muito forte. Numa novela que a gente teve contato com muitas pessoas que foram torturadas, palestras e, né, e toda a minha Amor e pesquisa, ódio? Foi Amor e ódio? Amor e Revolução, Amor e Revolução. né? E toda a pesquisa que eu fiz, enfim. É, mas isso é muito raro que aconteça comigo. Tá. Eu acho que o personagem deve ficar lá. Porque senão a gente vai levar todas as paixões pelas colegas para casa, isso vai dar uma confusão terrível, a gente vai levar todos os ódios, a gente vai levar todas as. Não é assim que funciona, né? Diz uma coisa, uma cena emocionante, você se emociona mais quando faz ou quando vê pronta? O meu trabalho, É, ver o meu trabalho, é. raramente eu vejo o meu trabalho. Eu gosto muito Jura? de fazer. Eu adoro fazer televisão, eu adoro fazer teatro, eu adoro fazer cinema, eu adoro atuar. Mas depois já não é, eu gosto de fazer, não gosto muito de assistir. Não por nenhum problema, não. É, tem atores que se veem, se criticam, nada disso. É porque realmente não é uma coisa que me interessa muito. Eu gosto de fazer, fazer eu gosto muito. O mocinho ou O o que vilão? acontece? O bom personagem, seja o que for, um bom personagem. O que acontece é assim, comigo, né? Eu acho que a gente não precisa se emocionar com nada. Quem tem que se emocionar é o público. Eu tenho que codificar, né, para que você receba aquela cena da melhor forma possível. A informação, a emoção, tudo da melhor forma possível. Eu tenho que traduzir isso no meu corpo, eu tenho que traduzir isso na minha, na minha feição, eu tenho que traduzir isso na forma como eu digo o texto, na forma como eu atuo. Né? Eu necessariamente não preciso sentir nada. Né? Eu tenho que traduzir para você o que o autor escreveu. Né? É, é, nós tivemos uma experiência, eu fiz um espetáculo seu, né, com uma atriz genial, Angelina Muniz, e a gente tinha um embate incrível em cena, aquelas coisas do casal, aquela coisa toda e tal. Toda noite nós sentávamos ali no palco, antes de começar, conversávamos sobre a vida, e de repente, pum, vamos atuar, tá, né, Mara? Entrando em cena lá e eu entrando em cena aqui, vamos embora. Né? Acabou, acabou. Né? Eu traduzia, Você pegava o tentava avião traduzir, correndo e ia para o Rio de Janeiro, né? ia para o Rio de Janeiro. Então, mas ali, naquele momento, o jogo estava estabelecido. Né? O jogo se estabelece no palco, naquela coisa toda. Você teve essa mostra ali, né? Quando a gente fazia no Casa Comigo em Alma Lavada. Agora, é óbvio que uma cena ou outra te toca porque ela pode te às vezes uma cena ela é tão boa, ela é tão bem escrita, né? Ou ela tem tanto a ver para aquele personagem, né? Naquele momento que você pode realmente se emocionar. E a Poxa, discussão, nossa, muitas vezes, que ela traz. Eu imagino que aquela cena do La Banca deve ter sido uma cena emocionante de é, fazer a cena. a cena que me emocionou no Roberto não foi essa. A cena que me emocionou foi quando, com o Paulo Goulart, quando ele
o menino ficava sabendo que ele era o responsável por ele estar, por ter ficado cadeirante. Por que aconteceu? O Paulo, ele se ajoelhou, veio tentando tocar as pernas do Roberto, o personagem do Paulo. E o Paulo, com aquele ator brilhante, com aquela doçura, nossa, veio com uma emoção absurda. E ele se ajoelhando, tentando tocar, aí eu tive uma reação dentro daqueles 5% que eu não conseguia que ele me tocasse. E eu não podia sair, eu não conseguia sair. Né? Tinha a impossibilidade dele sair correndo para não ter o toque daquele cara que era o responsável por ele estar na cadeira. Ali me pegou. Ali me pegou. Porque era uma discussão interessante. E ele provavelmente... Mas me pegou vendo o pai, vendo a emoção daquele pai, né? A Que ia dor carregar daquele uma culpa pai. enorme pelo... Né? Claro. E a vida inteira aguardando isso. Na hora de Exatamente. soltar, Exatamente. e o Então Paulo a minha fazendo... emoção na cena não foi uma emoção que o meu personagem estava sentindo. Eu me emocionei muito vendo o pai, né? O que era para um pai ser responsável por aquilo. E é claro, a cabeça da gente é muito doida. Eu queria estudar um pouco como é que a gente fazia um espetáculo todo monitorado, né? Você sabe que é você sabe as falas, a luz, o texto, a câmera, ou o teatro, você sabe tudo. E ao mesmo tempo você está dando vida a um outro cara que reage de uma forma, se emociona de uma forma, e, enfim. E nesse momento eu me emocionei vendo o Eu Paulo imagino, se eu imagino. ajoelhando, se ajoelhando. A gente está acabando, Jamie, infelizmente, mas eu queria que você falasse um pouco dos vilões que você fez recentemente. Tinha um numa novela da Record que era terrível, terrível. Alguns. Tem agora um personagem da Gênesis que vai estrear ainda, eu já fiz lá, que também é um vilão clássico. Assim. Tem uma novela no ar reprisando Escrava Mãe, que eu faço realmente um personagem violentíssimo. Um dos Que personagens que me deu mais prazer de realizar na minha carreira. jura. Porque, assim, foi um trabalho com o Ivan Zettel, com o Léo Miranda, diretores que me deram muita liberdade, têm me dado muita liberdade de construção, de criação. E eu sempre construo uma forma física para o meu corpo, uma forma geométrica para o meu corpo, para todos os personagens, que vão me dar um andar, vão me dar um olhar. Né? E nessa novela que está reprisando, o Osório é um personagem que é um bicho sobrevivente. Então eu pude construir ali voz, corpo, toda Dá uma medo até de forma olhar para ele. e com algumas curiosidades, né? Sempre o formato geométrico vem para o meu corpo inteiro. Para o Osório não vinha. E eu buscava uma forma de olhar para ele. Um dia, essa forma veio. Por exemplo, em Chica da Silva, eu tinha um personagem muito bruto, mas muito doce. Veio um formato para o meu corpo de um triângulo. Lá, do Chica da Silva. É. Então ele tinha uma forma de andar sempre muito bruta, mas aqui muito doce, muito fininha, muito até a voz era mais fininha. Quando eu fiz a novela seguinte, Mandacaru, o triângulo veio invertido. Ele era um cara muito ágil na perna, muito forte. Ele estava sempre de peito aberto. Ele não tinha tempo ruim. Ele estava aqui assim. E o triângulo me acompanha em muitas coisas. E aí eu queria um olhar para o Osório, não vinha. E eu, aqui matutando, não vinha forma geométrica nenhuma. Eu falei, meu Deus. Até que de repente veio novamente aqui de uma forma triangular, mas quase um cone, mas uma forma triangular, que me deu esse olhar que eu estou te dando. E é esse olhar que dava medo quando a gente vê na novela. Ele nunca olhava assim, ele sempre olhava assim de cima para baixo, e era um olhar de um lobo, sempre atento. É isso mesmo, E aí é eu, isso mesmo. coloquei duas coisas, né? Essa forma de olhar e um detalhe que só uma atriz e outro dia uma menina que me escreveu perceberam. E isso foi uma construção que eu quis fazer. Ele nunca pisca em cena alguma. O olhar dele é tão de animal atento que ele não pisca. Ele tá o tempo todo ele está aqui
Ele está vendo, sempre olhando aqui. Aí um dia em cena ali de Lisboa, uma grande atriz que eu adoro, ela, no meio da cena, eu falei, Jaime, ele não pisca. Eu falei, ele não pisca. E era uma. A gente faz essas brincadeiras que são só para a gente também, né? E há Claro, pouco imagino. tempo ele me escreveu e falou, nossa, ele não pisca, né? Foi uma construção. Tá. Só que é esse formato do Lobo, para você ver como é que é mágico também a coisa do atuar. Um dia eu recebo um Mas capítulo, isso aí tudo está dentro dos 95% que você fala, né? claro, construção, consciência total. Veio a forma de dizer dele, ele tinha uma rouquidão. Por que a rouquidão? Pelo cansaço, era um homem cansado, dormia no tempo, um cara, né, que pegava escravos, vivia aquela coisa trágica de senzala, um cara terrível, assassino, torturador. Ele tinha um cansaço da vida, ele tinha uma rouquidão. Tudo isso está dentro dos 95%. Só que aí vem uma coisa mágica. Eu pego um bloco de capítulos e o autor escreve uma cena em que ele, Osório, encontra um grupo de ciganos e o cigano dá para ele um anel. E nesse anel tinha um lobo, a cabeça de um lobo. Aí está no momento mágico, porque eu nunca falei sobre isso com ninguém. Essas construções eu guardo para mim. Até porque eu estou tentando colocar, né, a minha criação, ser um ator criador nesse momento. Senão você é uma marionete. Né? Então, quando veio isso, eu falei, nossa, o Gustavo, né, Gustavo Reis, um grande autor de novelas, inclusive, ele, ele me manda essa cena, eu falei, meu Deus, por alguma Funcionou. razão, ele chegou a ele isso. E não foi uma coisa assim que o pessoal da direção de arte inventou, ou figurino. Não, estava escrito. Né? Então, O isso anel de também um não lobo. emociona, Jaime? Isso é uma emoção com, uma dose muito alta de alegria. Não é uma É uma emoção. emoção triste, é uma coisa assim de tipo, pô, cara, vale a pena a gente ser tão louco assim. Entendeu? Vale a pena a gente ficar se preocupando com um olhar, um detalhe, uma coisa para levar para o espectador o seu melhor, né? E colocar a sua digital, aquilo que eu estava te falando, que é a minha busca é ser um artista, né? Colocar uma impressão, colocar uma coisa a mais, falar, olha, eu estou aqui, eu sou um criador também. Essa obra toda tem o ator criador. Infelizmente está acabando, mas eu tenho que falar uma coisa. É por isso que acho que o ator, à medida que ele envelhece, ele fica cada vez melhor, né? A Porque gente tem essa obrigação, a gente tem essa obrigação. quem Né? segura as novelas, eu vejo assim, por exemplo, são os atores mais experientes. Uhum. Vem muito ator novo, muito ator com muita vontade, muito ator bonito, talentosos, mas quem segura são os atores mais experientes. Mas eu E acho eu que que, isso não é mérito, isso é obrigação nossa, pô. não sei se é obrigação, eu queria só A gente tem para que. encerrar que você, É, assim, eu estou lendo o seu currículo, você trabalhou com muitos, a maioria dos grandes diretores e a maioria dos grandes autores. uhum. É, é, isso é muito gostoso, né, Jean? Privilégio, velho. Privilégio. E os colegas maravilhosos que eu tive em cena, pô. Né? É, é aquilo que a gente estava falando outro dia, quando a gente estava conversando sobre fazer esse encontro, né? O quanto é importante a gente ter a memória do ator brasileiro, né? A gente não esquecer essas pessoas. Mesmo agora com os novos formatos, o streaming, as séries, Uma toda coisa a sobre a qual galera eu queria nova que está falar, mas a gente, chegando. essa coisa da nova, do novo caminho que a teledramaturgia está tomando, uma coisa que a gente precisava falar, mas a gente deixa para uma outra. Você me permite uma brincadeira? Claro, meu irmão. De todos os personagens que você fez, o que eu mais gostei foi o Luiz Alberto. Por que será? Né? Por que Por que será? será? Estou brincando, claro, claro. Mas o Luiz Alberto foi muito Maravilhoso. gostoso.
Érico, foi uma experiência maravilhosa pelo seguinte: nós levantamos aquele espetáculo, nós ensaiamos em 16 dias. Eu Foram lembro. 16 ensaios, né? Com a direção do Alexandre, eu, Angelina, a direção do Reineck. E para mim é sempre maravilhoso poder fazer comédia, porque eu sou tido como um ator sério, então me chama um pouco para fazer comédia, uma coisa que eu adoro fazer e é onde eu aprendo a fazer teatro. O domínio da comédia, do tempo, né? A comédia, você tem a reação do público objetiva. Se não tiver risada, não aconteceu nada. O drama, o silêncio pode ser tudo, né? Mas a comédia não. A comédia tem ali uma coisa que está medindo se você conseguiu ou não. Eu tentei, no seu espetáculo, fazer um truque que eu vi uma vez o, um colega fazer, que era uma coisa absurda. Ele estava olhando para outra atriz, ele virava para a plateia e a plateia vinha abaixo, só com uma virada de olhar. Né? Eu tentei isso durante a temporada inteira. Eu fui conseguir, talvez, nas últimas 2 semanas. A Angelina Do falava, Rio de pô, vai Janeiro, né? ficar... As duas semanas foi do Rio, né? E a Angelina falava assim, você vai continuar tentando? Eu falei, vou, óbvio. Né? Então, porque era uma coisa que ele viu com outro ator fazendo, o Dória fazia, e aí você vai pegando de um ator que fazia aqui, e você vai tentando, você vai colocando coisas. Como é que esse cara descobriu isso? Que truque é esse? Que só numa virada de cabeça a plateia vem abaixo. Né? Então, porque era um tempo, e o tempo na comédia ele tem que ser muito preciso. Né? E o seu espetáculo tinha uma coisa, que a plateia se reconhecia nos personagens, comentava, falava, se cutucava. Você via isso de uma forma fantástica o tempo todo. Né? Eu falei Então, brincando, claro, mas você fez muito bem. Aliás, os dois fizeram muito bem. Eu a gente gostei. adorava fazer, a gente adorava fazer. Né? Isso era um ponto muito, muito alto do espetáculo. A gente adorava. A Né? gente tem muita coisa para conversar, mas assim, ficou muita coisa para a gente falar. Mas é bom porque a gente tem uma oportunidade de fazer de novo mais para frente. Pô, o maior prazer, velho. O Já maior te prazer. convido para mais para frente a gente fazer de novo, falar dos próximos trabalhos que virão, né? Uhum. Do Não, teu e filme. eu acho legal a gente falar também sobre esse novo momento, as coisas que podem vir, quer dizer, que futuro teremos, que possibilidades teremos a partir de agora, né? Depois É dessa pandemia. uma mudança radical que vai mudar não só que tipo de histórias vamos contar a partir de agora, né? Mas que histórias as pessoas vão estar querendo e aptas a assistir, Eu né? também acho isso. Porque não há possibilidade de nenhum espetáculo, nenhum programa audiovisual atual, se passando numa época atual, não estar afetado por esse momento que vivemos. Então, a partir de agora, as temáticas serão todas impregnadas por isso. Sim. E todos nós estamos numa ebulição, num redemoinho, num furacão emocional, né? Físico, financeiro, que vai nos transformar, inclusive E numa as nossas insegurança, histórias. né? Absurda. Quando virá, né? É. Esse novo Então, acho momento. que vale. É um papo que eu tenho gostado de ter com os meus colegas, com meus amigos, e em algumas lives que fiz, né? Esse momento atual. Vamos ver se for possível, vai ser maravilhoso. Quero muito te agradecer essa oportunidade da gente estar falando sobre aquilo que eu mais adoro na vida. Bom, muito obrigado, Jaime. A gente volta a falar mais para frente, se Deus quiser. Até breve. Obrigado, mano.